Fala galera, aqui quem fala é o Matheus, do canal Matheus da Física. E hoje iremos falar sobre movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado também. Primeiro, vamos entender o que é um movimento. Como sabemos que estamos em movimento? Basicamente, se o tempo passa e nossa posição muda, estamos em movimento, correto? Lembrando que o movimento ele sempre irá depender de um ponto de vista. Resumindo, estamos em movimento quando nossa posição varia em relação a um referencial ou um ponto de vista. Agora vamos entrar no movimento retilíneo uniforme. Para início de conversa, o que seria retilíneo, né? Reti, galera, significa reto. E líneo significa linha. Portanto, retilíneo significa linha reta, certo? E, galera, lembrando que uniforme significa algo constante. Algo uniforme é algo constante, algo que não muda. Então, um movimento retilíneo uniforme seria quando um corpo ele varia a sua posição, certo? De maneira uniforme em linha reta. Beleza? Resumindo, é quando você está em um caminho com velocidade constante. Tranquilo? Então, quando a velocidade não é constante, o que a gente faz? A gente calcula uma média para essa velocidade. Para calcular essa velocidade média, usaremos os conceitos de movimento. Lembra o que seria um corpo em movimento? Seria o quê? Seria mudar a distância ao passar do tempo, né? Perfeito. E tu sabe que se o corpo ele está em movimento, ele possui velocidade, correto? E sabendo disso, podemos calcular a tal dessa velocidade média, né? A forma matemática de expressá-la é assim, em que ΔS é a mudança da posição, né? Ou melhor, a variação da posição, e ΔT o passar do tempo, né? O tempo que demorou para andar aquela distância. Por exemplo, digamos que a Fernanda mora a 10 km da praia e resolva ir a pé até lá. Sabendo que ela ficou, 2 horas andando para chegar, qual seria a velocidade média dela? Vamos lá. A velocidade média é a divisão entre o tanto que ela andou e o tempo que ela demorou para andar essa distância. Simples assim. Então, 10 km dividido por 2 horas resulta em 5 km por hora, que é a nossa resposta. Também temos a função horária do espaço aqui no MRU, que serve para descobrir algumas dessas coisas que em um corpo que está com velocidade constante, como por exemplo o espaço final, o espaço inicial, velocidade e o tempo. Agora vamos falar sobre tipos de movimento quando um corpo tem velocidade constante, que é o movimento progressivo e o movimento retrógrado. Resumidamente, o movimento progressivo ele é quando um corpo ele anda para frente e o movimento retrógrado para trás, com velocidade constante em relação a um determinado observador, ok? E veja só como é o gráfico espaço por tempo desses movimentos. Agora vamos falar do movimento retilíneo uniformemente variado, que é mais conhecido como MRUV. Tá? Aqui no MRUV começamos a trabalhar com a aceleração. No MRU não tinha aceleração, a velocidade era constante, não acelerava. No MRUV a aceleração será constante e no MRU era a velocidade que era constante, lembra? Agora é diferente. Então vamos lá, o que é acelerar? Aliás, como eu sei que eu estou acelerando? Primeiramente, com o nosso senso comum, acelerar é aumentar a velocidade. E é exatamente isso. Nós aumentamos a velocidade, ao passar do tempo, claro, e isso é acelerar. A forma matemática de expressar isso é assim, onde ΔV é a variação da velocidade e ΔT é simplesmente a nossa variação do tempo. Então, vamos para o exemplo. Imagine que o Igor está dirigindo um carro e varia a velocidade desse carro de 4 metros por segundo para 12 metros por segundo durante 2 segundos.
Então, qual seria a aceleração média dele? Bem, veja só. A velocidade dele aumentou 8 metros por segundo, não foi? Foi. Aumentou de 4 para 12, então aumentou 8. Né? Ou seja, houve uma aceleração. Né? Essa velocidade aumentou, houve uma aceleração. Essa velocidade também pode diminuir, né? Que a gente chama de desaceleração. Ou então movimento retardado, que a gente vai ver daqui a pouco. Ok? Então, esse aumento de velocidade ocorreu em quanto tempo? Ocorreu em 2 segundos. E a aceleração é exatamente o tanto que a velocidade aumenta, né, ou diminui, como eu acabei de falar, dividido pelo tempo que isso ocorre. Então, 8 metros por segundo, que é o tanto que aumentou essa velocidade, dividido pelo tempo que demorou, que é 2 segundos, resulta em quanto? 4 metros por segundo quadrado. A resposta seria a aceleração média de 4 metros por segundo quadrado, né? Lembrando que metros por segundo quadrado seria a unidade, né, da aceleração. Tudo bem? A partir dessa fórmula da aceleração, obtemos outras fórmulas como essas que irão aparecer na tela agora. Caso você queira saber de onde elas vieram e por que são assim, basta procurar aqui no canal ou no YouTube mesmo, que você acha facilmente a dedução delas, né, para você ver de onde elas vieram. Agora vamos falar sobre os tipos de movimentos e movimentos que têm aceleração constante, ok? O primeiro é o movimento que a gente chama de movimento acelerado, que é quando a velocidade aumenta em relação ao ponto de vista. Aqui está o gráfico desse movimento. O segundo é o movimento retardado, que é quando a velocidade diminui em relação ao ponto de vista, ao observador, ao referencial. Tá? E aqui está o gráfico dele. Lembrando que esses gráficos aqui do MRV são gráficos velocidade por tempo. Legal? Bom, por hoje é só. Espero que você tenha gostado e, se possível, deixe um feedback aqui embaixo nos comentários para saber se vocês estão curtindo e tudo mais. Então é isso, grande abraço e até a próxima. Fui!